senhor estava lá dando aula já, né, na fisioterapia respiratória. E de onde que veio a vontade ou necessidade de ingressar nessa área acadêmica de mestrado, doutorado, de avançar um pouquinho para esse lado mais científico, pesquisa da coisa, assim? Você falou, exatamente, você falou uma coisa certíssima, era vontade e necessidade, né? Era vontade minha, era o meu anseio, seguir carreira acadêmica, e também a necessidade da área. A gente sentia uma necessidade muito grande de pessoal se envolvendo mais. A gente nem sabia direito se era pesquisa, se era ciência, mas a gente via que outras áreas tinham mestres, né? Às vezes até um doutor, e nós não tínhamos nada, a gente precisava de alguma coisa assim. E eu sempre gostei de estudar. Na faculdade ainda não tinha essa conversa de você precisa fazer... A conversa era assim, pelo menos eu estava lá na PUC, né? Então você tem que ter pelo menos alguma especialização. Bom, eu já tinha a ginástica olímpica, mas não era a área. Tá? Aí você tem que ou ser na área da educação ou na sua especialidade. A gente começou a trabalhar, eu me lembro que eu fiz curso de especialização em metodologia do ensino, metodologia da pesquisa, avaliação da aprendizagem. Eu fiz várias especializações, mas não está legal, porque, olha, eu vejo assim, a gente não tem uma participação no meio acadêmico, na vida acadêmica. E a hora que você fala, eu quero participar, ele fala, olha, tem um representante dos professores titulares, dos doutores, um dos mestres, e eu? E onde que está a nossa área? Onde que está sendo representada? Nós nunca éramos representados. E assim, eu queria fazer mestrado, eu queria aprender como é que é essa coisa da pesquisa, como é que faz, como é que não faz. Aí, teve um período, eu ainda estava na PUC, e o pessoal da UFSCar, na Federal de São Carlos, sempre falando, vem para cá, vamos trabalhar aqui, que aqui é legal, dá para você fazer pesquisa. Tá bom, mas enquanto não vou, eu quero fazer mestrado. Mas aí você chegava, onde que tem mestrado? Olha, tem na fisiologia da Unicamp. Chegava lá, o pessoal falava, não, aqui é só para quem é fisiologista. Anatomia, não, aqui é só para quem é anatomista. E na medicina? Não aceitavam fisioterapeuta de forma alguma. Na medicina, nos poucos cursos que tinham, o pessoal olhava feio. A gente tinha até medo de pedir lá para fazer pós-graduação. Muito menos fazer um concurso, né? Aí surgiu uma oportunidade, num desses cursos de especialização, o pessoal da área biológica, imunologia, sei lá. Olha, a PUC está possibilitando, abrindo um pouco o leque lá, numa pós-graduação, mestrado, em deontologia, acho que era isso mesmo, nem vou lembrar o nome, se era ética, deontologia. Opa, vamos lá ver como é que é isso. E só tinha filósofo, pessoal da área humanas, mas a gente entrou. Só que assim, o pessoal falou, olha, vocês têm que ler a coleção todinha todos os filósofos na época, era uma coleção completa lá. Nossa. E o trabalho era esse. Bom, vamos ver como é que é, né? Olha que loucura. E eu entrei nesse mestrado, cheguei a fazer... Ele teve que entender o livro Como Falava Zaratustra. Ninguém entende aquela publicação, pelo amor de Deus. Eu li esse livro inteirinho. Que é terrível de compreender. Eu gostei. E olha, e foi assim, foi uma coisa meio maluca, né? Mas valeu a pena porque a gente viu um outro mundo. Existe um outro mundo, tem. Só que, rapidamente, isso aconteceu no ano de 81. Eu prestei um concurso lá na UFSCar, em São Carlos, e passei. Tanto que entre 81 e 82 eu me mudei para São Carlos para trabalhar na Universidade Federal. Nesse mesmo período, a ansiedade por fazer pós-graduação era muito grande. Aí o pessoal da UFSCar me disse o seguinte, olha, aqui tem uma pós-graduação em educação especial e uma outra em educação com duas vertentes, uma para pesquisa, outra para ensino. Bom, enfim. Eu falei, posso prestar? Pode, mas acho que na educação especial você não vai entrar porque a seleção é só daqui a um ano, não sei o quê. Tá, eu prestei na educação e passei. Eu falei, nossa, eu passei numa universidade pública, federal, e passei no mestrado em educação. Né? Agora eu não estou mais na deontologia. Caramba! Já estou me encontrando um pouquinho mais. Pois é. Foi uma ida muito sofrida para lá, porque o governo estava bloqueando vaga, a gente ficou meio desempregado no período. Mas eu estava dando um salto qualitativo, falei, é isso que eu quero. Só que assim, em educação, não está legal, né? E aí eu prestei, acho que no ano seguinte, acho que foi em 2082, o mestrado na morfologia na Faculdade de Odontologia da Unicamp, que era em Piracicaba. E ali, assim, tinham vários professores de educação física e fisioterapeuta também fazendo. Era na área morfológica, mas
Mas por que eu fui lá? Eu percebi que tinha uma linha de pesquisa, era a linha de pesquisa de eletromiografia. Falei, puxa, é isso que eu quero estudar, os músculos respiratórios. Legal. E prestei e passei. E foi assim, falei, nossa, agora eu deixei o mestrado lá de Campinas, mas eu estava em 2 mestrados. No ano seguinte, em 81 eu fiz 1 ano do mestrado em deontologia. Em 82 eu fiz a educação, porque tinham disciplinas que assim, eu estava adorando. A parte de estatística eu aprendi lá na educação e fazendo a FOP também lá na anatomia. Aí eu cheguei para o meu orientando da educação e falei assim, olha, eu estou fazendo outro mestrado, vou desistir daqui e vou fazer lá, porque, né? Ele falou, mas você já fez quase que todos os créditos, aqui falta pouca coisa, né? Porque eu puxei bastante crédito. Ele falou, termina aqui, depois você termina lá. Ou então você decide o que você quer. Eu decidi, falei, eu vou fazer só a eletromiografia, foi o que eu fiz, né? E o que ficou interessante depois que eu terminei o mestrado lá na FOP? É que na própria Universidade Federal de São Carlos, eu percebi que, sim, a gente podia fazer parte do grupo de professores que tinham mestrado, que eram os assistentes, em algum colegiado. Então, a vida administrativa da universidade, que nos dá uma experiência muito grande, que é a gestão universidade, né, da universidade, eu comecei a participar mais intensamente nisso. E aí eu comecei a perceber que, além da pesquisa, que até então na pós-graduação era tido assim, a pós-graduação era para formar mestres e doutores. Não tinha muita preocupação na ciência, mas a gente tinha que publicar um trabalho. Tá? O meu orientador era um pesquisador muito bom, que Deus o tenha, o professor Witt, e ele exigia que a gente publicasse. Então, era uma cobrança grande, o que era ótimo, né? Mas na vida universitária começou a mudar as coisas. E as pessoas começavam a enxergar a gente diferente. Aquele departamento lá de fisioterapia, de educacional, tem mestres também, né? E foi que eu fui para o doutorado, em Botucatu, né? Na mesma área de eletromiografia, era o curso de morfologia, qualquer coisa assim. Mas, enfim, na mesma linha de pesquisa, eu fui fazer eletromiografia de músculos respiratórios. E quando, nesse período, eu fui me envolvendo mais com a administração da universidade, com a gestão acadêmica, e comecei a participar. Eu fui coordenador do curso de graduação, depois eu fui para a diretoria do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, e participando de todos os órgãos colegiados, e aí comecei a perceber que as outras áreas também tiveram seus problemas mais ou menos semelhantes, mas eles tinham resolvido isso. Nós estávamos querendo resolver. Nessa época que eu terminei meu doutorado, que foi o primeiro docente de fisioterapia do Brasil que terminou o doutorado, né? Eu tive... Que isso? Nós éramos em 2, que fomos colegas até de graduação. Um que estava na fisiologia da Unifesp, professor Sérgio Cravo, que foi para fazer um estudo no exterior, com bolsa da FAPESP, e eu que estava na fisioterapia, dando aula para fisioterapia. Só que logo em seguida começaram a aparecer meus colegas. Nos próximos 2, 3 anos foram aparecendo mais colegas. Aí a gente começou a ter um corpo crítico, né, científico crítico, para poder ir para frente. Mas aí a gente começou a participar de vários órgãos colegiados e perceber que a conversa nós não tínhamos ouvido aquela conversa antes, a gente não sabia como é que era isso. Pesquisa, núcleo de pesquisa, linha de pesquisa, como é que é. Eu só vi isso na pós-graduação, mas agora estou vendo aqui a vida disso, né? Laboratório de pesquisa, a gente não tinha laboratório de pesquisa. Eu acabei montando o primeiro laboratório lá na UFSCar de pesquisa, tipo assim, roubando um pedacinho do laboratório de cinesiologia de uma professora lá, que dividiram no meio, precisava uma divisória, e a gente fez era 2x2, né, para botar lá um eletromiógrafo, um espirômetro, e começar a trabalhar, fazer pesquisa. Era assim que era. Mas isso tudo foi bacana porque em 1991, no ano seguinte, meu doutorado, eu comecei a mandar projetos para o CNPq. Eu já tinha mandado alguns, naquela época mestre podia mandar, mas eles sempre negavam porque eu não tinha formação. Tal. Em 91... Podia mandar, se aceitar outra história. Acho que até conseguia, porque naquela época o número de doutores era muito pequeno. Sim. Mas era assim, a gente era incipiente, não tinha... Mas em 91, eu consegui a aprovação do primeiro projeto de pesquisa da fisioterapia aprovado pelo CNPq. Que foi quando eu comprei lá um espirômetro e um... Eu tinha 2 anos de idade, cara. Um espirômetro e um eletromiógrafo. O espirômetro, ele... da ANAMED, ele tinha, assim,
um disquete para você carregar, né? Daqueles computador Apple Work. E o pessoal mais jovem aí abre uma aba do lado e pesquisa assim, ó, disquete. Não é o chocolatinho, não, tá? Não, eu usei. Eu acho que era disquete. Não era disquete, era disco. O disquete veio depois. Sim. O disquete era um pouquinho mais duro, né? Era um disco mesmo, um disquinho ainda, pouco antes. Era aquele mais quadradão flexível, né? Isso, exatamente. Então, um você colocava para carregar o programa e o outro para você colocar dado. E dava pau direto. E cada vez que dava pau, você tinha que desmontar todo ele, tirar aquele monitor de fósforo lá, que era um verde, outro amarelo, sei lá o quê. E pegar as placas, tirar a placa e pegar aquele lápis borracha, passar nas plaquinhas e depois colocar de volta. Ou seja, tinha que ser técnico em hardware também, né? Mas eu tive que... Levou muito tempo para aprender isso aí. Porque não tinha dinheiro para levar para consertar e tal. Mas funcionou. As pesquisas, as primeiras pesquisas começaram a sair dali. As pesquisas independentes, de alguém que não dependia mais de orientador. Sim. Começaram a acontecer dessa forma. E assim, paralelamente a tudo isso, a gente estava fazendo pesquisa, ciência e participando da vida administrativa da universidade, de todos os órgãos colegiados, como é que funciona, como é que não funciona. E é claro que você começa a participar, você percebe, olha, existe uma verba que veio lá do MEC, que está aqui. Mas a gente nunca sabia que tinha lá embaixo. Agora que nós estamos... Agora a gente vê que tem. E você não faz pesquisa sem dinheiro. Pesquisa custa caro. Então a gente começou a dar os passinhos ali. Então a vida acadêmica, ela teve uma evolução muito importante nesse aspecto. Nossa. E isso que o senhor está falando, professor, é muito importante, porque, inclusive, num dos últimos episódios, a gente falou da importância de ter o fisioterapeuta em outros cenários que não aquele que de costume. Então, você bota um fisioterapeuta que estava acostumado a ficar ali só na parte de baixo, como o senhor disse, e coloca numa mesa de discussão onde a gente nunca fez parte. Então, a gente tem oportunidade de pegar informações novas e saber o que fazer com elas, e tem a oportunidade também de colocar o nosso ponto de vista numa mesa que nunca ouviu a nossa história, a nossa necessidade. Então as pessoas começam a se atentar, mas para isso conhecer a gente, conhecer a nossa profissão, e você começa a ter acesso, por exemplo, essas informações de verbas que estão ali disponíveis, que a gente pode tentar pedir essas verbas, trazer para a nossa profissão para aprofundar, melhorar a nossa estrutura, o nosso conhecimento. Isso é importante, né? Por isso que a gente gosta de falar que a gente tenta difundir cada vez mais, colocar profissionais não só na assistência, mas na gestão, porque amplia esse processo de discussão e conhecimento, né, da nossa profissão. Com certeza. E nós não tínhamos voz nem voto, então passamos a ter voz e voto, começamos a ter participação mais intensa. E é claro que quando você começa a participar mais, você tem que se preparar mais, porque as outras áreas estão preparadas e ali é uma batalha, disputa por espaço, por recursos, né, disputa, e você tem que se preparar mais. A fisioterapia, ela teve uma mudança gradativa nessa área aí, nesse período em que começaram a surgir os mestres, os primeiros doutores e tal. Então, ela começou a ter uma participação maior. Isso foi bom em todos os aspectos, porque a gente começou a ver que não adianta você só chorar, pedir. Você tem que fazer alguma coisa. Mostra o que você faz, mostra o que você sabe, o que você tem de bom. E a gente começou a mostrar através disso. Então, eu considero essas mudanças assim como fundamentais, porque até então nós não tínhamos essas coisas. Aí começaram a aparecer possibilidades. E isso foi uma coisa que foi evoluindo. Eu me recordo muito de dizeres na universidade assim, olha, o DEFITO, né, que era o Departamento de Fisio-TO, está tendo uma participação intensa, o pessoal olhava de uma outra maneira para a gente e tal. Isso foi crescendo, até que um dia um colega que foi colega de departamento e que foi também colega de faculdade meu, José Rubens Rebelato, que ele tem até um livro, foi reitor da UFSCar. Né? Ou seja, chegamos a um patamar... Hoje a reitora da UFSCar foi minha aluna da fisioterapia, Beatriz. Olha que legal. Durante um certo tempo aí, na pró-reitoria, eu também passei um período trabalhando na pró-reitoria, mas não faz uma gestão anterior aí, a Audrey Borg Silva, que também trabalhou no Einstein aqui, foi pró-reitora de pós-graduação em pesquisa, de pesquisa no caso. Ou seja, nós tivemos assim uma evolução tal que hoje nós não estamos devendo nada para ninguém nas áreas, e na área acadêmica também não. Então, assim, o terreno está todinho preparado. Agora, é descansar? Não. Agora, todo mundo tem a obrigação de cada um fazer o seu trabalho. Né? Você, aluno da graduação, não sei se ele está me escutando, se está me vendo. Você que é aluno, tenha a perseverança, estude, né? Seja melhor do que o seu professor, porque aí você vai conseguir
fazer a diferença. Né? Não dá para se acomodar e receber, só receber, só receber. A minha